Pessoal, hoje eu estou lançando o curso de Programação Funcional na Coder, tem link na descrição, um desconto super legal para vocês, eu acho que nos próximos 3 ou 4 dias no máximo. E é um curso muito legal porque esse curso vai formar a mente de um programador JavaScript. Função é a coisa mais importante. E muito do que você acaba trabalhando com função em JavaScript, que é estranho para quem vem de outras linguagens, é exatamente porque tem a ver com princípios da programação funcional. Passar a função como parâmetro para outra função, devolver uma função, currying, né? Você ter passagem de parâmetros parciais retornando funções. Nós vamos fazer vários e vários exemplos e projetinhos para que você possa entender como aplicar a programação funcional na prática e formar a mente de um programador JavaScript. É exatamente esse, para mim, é um ponto mais importante, né? Focar no paradigma, porque isso vai te ajudar a ser um programador melhor. Mesmo que você seja um programador que no dia a dia usa linguagens orientadas a objeto, é muito importante você entender os paradigmas. E os 3 principais paradigmas de mercado é o procedural, orientação a objeto e funcional. E se você entender do paradigma funcional, sem dúvida, você vai conseguir aplicar esses conceitos na prática, inclusive em projetos que usam orientação a objeto. Então vale muito a pena conferir, link na descrição. E nesse vídeo você vai entender sobre o Event Loop, vai entender sobre Stack, vai entender sobre o Event Queue, né, a fila de eventos e como tudo isso é coordenado numa linguagem que tem apenas uma única thread, mas que ao mesmo tempo consegue processar coisas assíncronas. Está muito legal, e bora pro vídeo. Normalmente quando eu vou começar uma aula, eu já sei exatamente o nome da aula que eu vou ministrar. Essa aqui tá um pouco mais complicado para eu descobrir, porque eu acho que talvez o nome da aula seria Como Funciona o JavaScript, né? De algo um pouco mais abrangente para você entender, porque o JavaScript tem alguns detalhes interessantes que valem a pena ser mencionados para que você tenha uma consciência um pouco maior de como funciona um código em JavaScript. Eu tenho uma história engraçada, sempre que eu vou para o cinema com a minha esposa, ela já está acostumada, então sempre que eu falo isso, ela já sabe o que tem que ser feito, né? Eu falo assim, vamos abrir uma thread, você vai lá comprar o lanche, eu já vou lá para a fila da bilheteria para comprar o ingresso. Então ela já sabe que a gente vai paralelizar as coisas, ela vai fazer uma coisa e eu vou fazer outra para a gente ganhar tempo. Às vezes a gente faz um processo serializado, né? Uma única thread, eu vou junto com ela comprar a comida, por exemplo, a gente come com antecedência, depois compra o ingresso, ou compra o ingresso, come, depois vai para o filme. A gente define lá uma sequência que faz sentido para aquele momento que a gente está, se está tranquilo, se a gente chegou cedo, ou então, eventualmente, a gente vai abrir aí múltiplas threads para trabalhar, por exemplo, em paralelo. E o JavaScript, ele não funciona dessa forma. O JavaScript é single-thread, ele só tem uma única thread. Diferente, por exemplo, de Java, que você consegue abrir múltiplas threads e trabalhar de forma paralela, JavaScript não, você tem apenas uma única thread. E como é que as coisas funcionam de forma assíncrona? É exatamente o que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu quero desenhar aqui algumas coisas, então, sei lá, vou colocar aqui como funciona o JavaScript, certo? Então, seria mais ou menos aqui o título da aula. Você tem uma área de memória dentro do JavaScript que a gente chama de heap, que é a área onde você vai, quando você cria um novo objeto, você vai colocar essas coisas dentro da heap, né? Você vai criar um objeto, criar um array e tal. Então, tudo aquilo que você for, eventualmente, você vai criando aqui na heap, que é a área de memória onde você vai armazenar as informações e, eventualmente, quando um determinado objeto deixa de ser referenciado pelo programa, vai lá, você tem um coletor de lixo que passa lá nessa heap, né? E vai apagando, não estou mais referenciando esse objeto, nem esse, vai limpando a memória a partir do momento que você vai executando. Não é tanto meu objetivo hoje aqui estar falando da questão da área de memória, e sim falar um pouco do Event Loop e falar um pouco também da Stack, né, da pilha de execução do seu programa. Então, deixa eu voltar aqui, na hora que eu queria ter feito. Então, vamos supor que você tem aqui uma Stack, ou seja, um Stack que é uma pilha de execução. Então, quando você inicia o seu programa e você chama, por exemplo, uma função qualquer, o que vai acontecer é que dentro da stack vai ser colocado lá uma referência para essa função que você acabou de executar. Então, aqui vai ter a chamada de uma função. Essa função vermelha foi lá e chamou uma outra função amarela. Então, foi lá e fez uma outra chamada. A função amarela foi lá e chamou a função azul, tá? E a função azul foi lá e executou a função roxa.
Vamos supor que a função roxa terminou de executar. Significa que você vai voltar para a função azul. A função azul acabou de finalizar a execução, voltou para a amarela. A amarela, que tinha chamado azul, voltou o controle para a função amarela, ela começou a chamar outra função. Por exemplo, a função verde. E aí chamou a função verde. A função verde chamou outra função roxa. E aí a função roxa terminou. Voltou para verde, a verde terminou. A amarela chamou mais uma outra função, por exemplo, azul, e executa. E assim vai a pilha subindo e descendo na sua aplicação, até que vai chegar uma hora que você vai acabar a função amarela, acabar a função vermelha e o seu programa termina. E dentro dessa stack, você só pode ter uma única linha de execução ativa. Você não consegue, por exemplo, processar mais de uma coisa ao mesmo tempo em JavaScript. Então a stack é exatamente o local onde o seu programa está executando um código e está ocupado fazendo alguma coisa. Enquanto você estiver executando esse código na stack, se por exemplo você passar 10 segundos executando algo na stack, o seu programa vai ficar 10 segundos parado executando exatamente esse ponto aqui da stack. Legal. E como é que o JavaScript consegue, por exemplo, processar algo assíncrono, algo depois? É exatamente o que eu vou falar com vocês agora. Ó. Existe um cara, também vou colocar aqui de amarelo, que é exatamente o Event Queue, ou o Event Queue, fila de eventos, certo? Por exemplo, vamos criar aqui um outro cenário. Você vai chamar aqui uma função vermelha e você executa essa função vermelha. Você vai lá e executa mais uma função aqui, a funçãozinha azul, e você vai executar uma função verde. Dentro dessa função verde, você coloca, por exemplo, um set timeout. Você coloca lá um set timeout para ser executado daqui a 5 segundos. Quando acontece isso, vai ser registrado aqui no Event Queue uma função para ser executada daqui a um determinado tempo. Aqui dentro dele tem a lógica, né, para definir exatamente quando é que ele vai fazer o disparo, né, o trigger dessa função, mas o fato é que você colocou aqui no Event Queue vai ficar uma fila esperando para ser executada. E aí você continua executando aqui. Você acabou de registrar aqui um set timeout. Vamos supor que você vai colocar aqui uma outra funçãozinha branca e essa outra função branca também registra aqui uma função timeout. Vou colocar aqui amarela. Poderia até ser a mesma cor, né, verde e branca, mas tudo bem. Registrou uma outra função set timeout daqui a X segundos. E aqui você tem uma fila de execução já com duas atividades esperando. Essa aqui vai esperar, por exemplo, 5 segundos e essa aqui vai esperar 2 segundos. Ou seja, essa aqui eventualmente vai ter uma prioridade maior, mesmo que ela entrou depois na fila, como ela tem 2 segundos, então ela provavelmente vai ser executada mais rápida. Mas vamos supor que você continua executando aqui dentro da stack, certo? Ou seja, tem mais métodos sendo executado e você só termina essa stack depois de 10 segundos. Isso significa que esses dois eventos aqui, eles não serão executados exatamente porque a sua stack ainda está ocupada. E como o JavaScript é uma linguagem single-threaded, só tem uma única thread, ele vai precisar esperar essa stack terminar para só então ele começar a atender o que está pendente lá no seu Event Queue. E aqui no meio, que eu acabei não explicando, vou colocar aqui uma cor diferente, sei lá, vou colocar aqui um azul bebê. Aqui no meio, ó, tem um Event Loop. O que é um loop, né? Um while da vida lá, por exemplo, um while true, que fica monitorando, aqui é um true, certo? Tem um while true que fica monitorando, por exemplo, se tem alguma coisa dentro do Event Queue, para ele atender e executar. E aí, quando chegar no tempo de executar cada coisa, ele vai lá e executa. Por exemplo, quando você coloca um processamento assíncrono para ser executado depois, ele vai colocar aqui no Event Queue para ser executado depois. Por exemplo, fez uma requisição Ajax e vou querer esperar, por exemplo, a resposta, ele coloca aqui no Event Queue e esse Event Loop está sempre monitorando o que precisa ser feito. Mas enquanto tiver método na sua stack, por exemplo, demorando 10 segundos, por exemplo, para ser finalizado, ele não vai conseguir atender o Event Queue exatamente porque a stack está ocupada. E aí o que é que vai acontecer? Vamos supor que esse método aqui foi resolvido, ele terminou esse, terminou o verdinho, terminou o azul e finalizou a sua stack. Quando ele finalizou a stack, agora sim ele vai conseguir atender essas demandas aqui da questão do time. Provavelmente aqui ele deve atender o time de 2, que é o time mais rápido, que tinha uma maior prioridade. E aí ele vai colocar aqui
por exemplo, o timer 2, né? Coloquei aqui de azul, mas não tem problema. Vou tirar esse cara aqui do event queue e esse cara vai começar a chamar outras funções. E aí ele vai, por exemplo, chamar aqui uma função vermelha. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Os 10 segundos passou, ele está começando uma nova execução. E aí vai executar aqui uma função vermelha, vai executar aqui uma função azul, vai executar aqui uma função verde. E ele já está aqui, por exemplo, a 8 segundos executando essa stack aqui. Então, ele está esperando ainda para executar a próxima coisa. Por quê? Porque dentro da stack você só tem uma única linha de execução. O JavaScript não vai conseguir executar duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a stack estiver ocupada, significa que ele não pode atender os eventuais eventos que já estão prontos para serem executados. Até que vai chegar uma situação que você vai matando aqui as funções, né? Aqui é uma pilha de funções, né? Uma chamada de uma função para outra. Vai matando a outra função, mata a outra, e aí no final você tem isso aqui, vai ser gerado para cá, né? Então você vai atender, deixa eu colocar aqui só, pronto. Aqui você vai atender a última função e eu vou conseguir limpar essa execução daqui, de tal forma que agora a função vermelha vai chamar uma função aqui amarela, que vai chamar outra função amarela, que vai chamar aqui, já está ficando bem mais garranchado, né? Uma outra função verde, tá? Até que no final ele começa a executar, mata isso aqui, voltou para amarela, voltou para essa outra amarela, vai para uma outra função azul, e aí agora vai finalizar o programa. Finaliza azul, finaliza amarela, finaliza finalmente aqui a função vermelha, ou seja, os 8 segundos passou, não tem nada dentro aqui, ó, não tem mais nada dentro do event queue e mais nada dentro do stack, significa que agora nós chegamos ao fim do programa, certo? Então, quando a gente diz que JavaScript é uma linguagem single-threaded, é exatamente porque aqui dentro da stack você só pode ter uma única linha de execução, embora aqui no event queue você possa ter várias tarefas esperando para serem atendidas, mas uma vez que essa tarefa for atendida, você só vai conseguir jogar uma tarefa por vez dentro da stack, aí ela vai executar, e aí volta, e aí vai executar outra, até que vai chegar um momento que o event queue vai ser completamente consumido, e a sua stack também, e aí você finaliza o programa. Quando você usa, por exemplo, um framework ou qualquer outra biblioteca que vai fazer com que o seu programa fique o tempo todo ativo, como é, por exemplo, um Express.js da vida, né, que você não quer que a sua API morra, ele sempre vai ter alguma coisa aqui no Event Queue exatamente esperando algum tipo de requisição. Então ele registra algo no Event Queue e quando a requisição chegar, aí sim é que ele vai chamar algo que vai colocar aqui na stack para você tratar essa requisição. E quando você terminar de tratar essa requisição, você já não vai ter mais nada na stack, certo? Embora você tenha coisa aqui no Event Queue, que é exatamente esses listeners que vão ficar escutando as eventuais requisições que você vai receber na sua aplicação. Mas é muito importante você entender que aqui na stack, certo? Você tem apenas uma única linha de execução, que é exatamente aqui que faz com que JavaScript seja uma linguagem single-threaded, ou seja, com a única thread, embora você trabalhe muito com assincronismo, exatamente porque você tem aqui um event queue cheio de pendências, digamos assim, para serem resolvidas, e o event loop que vai olhar essas pendências e vai tratar de acordo com uma certa prioridade. Espero que tenha ficado claro um pouquinho de como funciona. Isso aqui, pessoal, funciona tanto para o browser como também funciona para o Node, certo? Aqui é uma simplificação, obviamente, né, de como as coisas funcionam, mas é interessante você entender esse conceito de pilha de execução, né? Uma função que chama outra função. Quando você tem um erro, por exemplo, e você vê a stack trace, né? A pilha de execução, você vê lá uma função que chamou S, deu um erro exatamente na função X, na linha tal, na expressão Y com a mensagem de erro tal. Então, quando você vê essa pilha de execução, é exatamente uma função que chamou outra, que chamou outra, que chamou outra. E aí, quando essas funções forem sendo resolvidas, ele vai voltando para a função que chamou, que volta para a função que chamou, até que termina um processo de execução. Certo? Aqui ficou meio maluco o desenho, mas eu acho que deu para entender mais ou menos um pouco do funcionamento e por que JavaScript é uma linguagem single-threaded, só tem uma linha de execução e ao mesmo tempo você consegue colocar coisas assíncronas para serem resolvidas. Tá? Então, o ideal é que o processamento que você faça aqui dentro dessa sua stack seja o mais rápido possível e se você precisar de alguma coisa, por exemplo, alguma resposta do banco de dados,
você use uma promise ou uma async await, que automaticamente você coloca, por exemplo, um evento na fila, termina a execução, finaliza o que tem que ser feito aqui na stack, porque enquanto você estiver processando aqui na stack, você está no estado blocking, você está bloqueando o event loop, ele não vai fazer mais nada a não ser esperar você terminar a execução da stack. Então, sempre que você precisar de algo que depende de I/O, né, de entrada e saída, você registra, por exemplo, uma promise, alguma coisa que automaticamente isso vai para o event queue. E no momento certo, quando a resposta chegar do banco de dados, ou quando a request que você fez e chegou a resposta, aí sim ele vai chamar de novo a sua função callback que você passou, e aí começa novamente a processar alguma coisa aqui na stack. Quanto mais rápido for o seu processamento aqui na stack, melhor será, porque enquanto você estiver processando, o event loop está travado. E quando você usa qualquer mecanismo de assincronismo, como uma callback, como uma promise, como a async await, como observable da vida, né, que você processa de forma assíncrona, você vai conseguir registrar algo no event queue e no momento certo, quando a resposta chegar, aí sim ele vai ocupar a stack para processar algo síncrono. Pessoal, nós vamos fazer agora uma série de experimentos, agora que a gente viu um pouquinho na prática lá a questão do event loop, do event queue, da stack. Eu vou mostrar para vocês alguns experimentos para a gente entender um pouco de como as coisas funcionam. Olha que interessante, ó. Vou criar aqui uma função que eu vou chamar de main e vou executar essa função main. Basicamente, eu vou criar aqui uma outra função que eu vou chamar aqui fn1 e vou duplicar para fn2 e fn3. Então, eu vou colocar aqui, ó, fn3, fn2, fn1. Vou fazer a função main chamar a fn1. Deixa eu voltar aqui. Então, fn1, chamei. Vou chamar a fn2. A 2 vou chamar fn3. No final, vou jogar aqui um console.log, fn3. E se a gente executar, nada mais normal do que o main acabou de ser executado, então main na fila. Colocou fn1, fn2, fn3, resolveu, volta para fn2, volta para fn1 e aí ele vai finalizar. Legal. Aqui no caso, como eu não tinha nada lá no meu event queue e a stack terminou, o programa foi lá e terminou também. Se por algum motivo eu coloquei, por exemplo, dentro da fn3 um set timeout, vou passar aqui uma função arrow que vai colocar aqui no console.log timeout e eu vou querer que ele execute isso depois de 3 segundos. Então, nesse caso, o meu programa não vai terminar no momento que ele chegar aqui, ó, nessa linha. Então, console.log, ele vai colocar fim. Isso aqui é executar de forma síncrona. Ele vai primeiro executar o main, vai chamar o F1, que vai chamar aqui o F2, que vai chamar o F3, que registra um set timeout, aí sim ele vai interagir com o event queue, colocando lá uma pendência, né, que precisa executar algo depois de 3 segundos. Vai executar esse console fn3, vai voltar para fn2, que vai voltar para fn1, que vai voltar para main, que termina a função main, que aí sim vai executar o console.log fim, certo? Se eu não tivesse isso aqui, independente disso, né, primeiro ele vai colocar o console.log fn3 para depois ele colocar o fim, que é quando a minha aplicação termina, ó, fn3 e fim. Legal. Nesse caso, quando eu executar novamente, você vai ver que a aplicação não vai terminar, exatamente porque eu tenho algo lá no event queue ainda pendente. E o Node sabe que ele tem que esperar até 3 segundos para daí ele dar o timeout. Eu já não tenho mais nada no event queue e não tenho nada na stack, aí sim ele finaliza o programa. Por exemplo, ó, eu poderia aqui dentro do set timeout chamar novamente, aí o problema é que ficaria recursivo, né? Mas eu poderia, por exemplo, chamar uma função F4. Vou criar aqui, ó, uma function fn4, que vai chamar aqui uma fn5, que eu vou criar agora. Então, eu vou criar aqui uma function fn5. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o console.log timeout. Aqui dentro eu vou fazer isso, e aqui eu vou chamar a fn4. Então, nesse caso, quando a gente registrou algo no event queue, na verdade, você vai chamar aqui essa função, que é essa função arrow,
E essa função error vai chamar suas próprias funções e vai gerar outra pilha de execução dentro da stack quando esse evento for tratado lá pelo event loop. Ele percebeu, o timer já terminou, já disparou o trigger, né, que é necessário para poder eu executar essa função. Agora eu vou chamar essa função arrow que eu passei, que vai chamar fn4, que vai chamar fn5, que vai jogar isso, que vai voltar para fn4, até que ele termina também a pilha de execução, deixando, por exemplo, o event queue pronto para processar qualquer outra coisa. Tá? Então, nesse caso, você percebe que cada vez que o event queue for processar algumas das pendências que ele tem, essa pendência vai chamar outra função que vai gerar toda uma pilha de execução também lá no nossa stack. Ele está esperando até que vai dar o timeout, agora não diretamente aqui no timeout, mas chamando outras funções e tal. Legal. Esse aqui foi o nosso primeiro experimento. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu vou criar uma função, uma function chamada esperar por, e vou passar aqui um determinado tempo, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada futuro recebe o date.now, e vou somar mais um determinado tempo, e vou fazer aqui um teste, né? Enquanto o date.now for menor do que o futuro fique parado aqui sem fazer absolutamente nada, ou seja, esperando dar a quantidade de segundos. Bora testar aqui só para a gente ver. Eu vou colocar o esperar por 5 segundos e eu vou colocar aqui um console.log só para ver se a lógica está certa. Fim. Então eu vou limpar aqui e executar mais uma vez. Então ele vai esperar alguns segundos, né, 5 segundos, no final ele vai mostrar fim e o nosso programa termina. Legal, uma vez funcionando aqui a lógica do meu esperar por, vamos fazer alguns experimentos para ver como é que funciona isso. Então, eu vou registrar aqui, na execução do meu programa, um set timeout, que vai executar, eu vou colocar aqui, console.log, depois eu vou colocar aqui exec1, tá? E vou passar aqui na execução 1, por exemplo, 3 segundos para ser executado. Ou seja, depois de 3 segundos ele vai executar a execução 1. Legal, então registrou aqui depois de 3 segundos, só que na linha 8, ou seja, na minha stack principal que eu estou rodando no meu programa, o esperar por vai demorar 5 segundos até ele concluir a execução, para daí finalmente ele chamar o console.log e finalizar a minha pilha de execução principal, que está sendo executada a partir desse arquivo experimentos.js. Só então, só depois de 5 segundos que a minha stack esvaziou completamente, é que o event queue vai ser capaz de tratar esse evento aqui do timeout. Mostrando para vocês, vou executar, ele vai esperar 5 segundos, depois vai mostrar o fim, e logo na sequência ele já mostrou o executando 1, por quê? Porque os 3 segundos já tinham passado. Os 3 segundos já estavam sendo contados a partir do momento que ele foi registrado lá no event queue, mas ele não conseguiu rodar exatamente porque isso está bloqueando a execução, ele só conseguiu rodar isso depois. Se eu registrar, por exemplo, um timeout 2, só que esse timeout ele tem, por exemplo, 300 milissegundos. 300 milissegundos tem uma prioridade maior do que esse, mesmo sendo registrado depois. Só que ele vai esperar 5 segundos para ser executado. Vamos ver como é que é a resposta. Então, ele está pensando aí, vai rodar para mostrar primeiro o fim, depois ele executou o 2, mesmo o 2 tendo sido adicionado depois, lá no event queue, né, na fila de eventos, ele foi processado antes exatamente porque ele tem uma prioridade maior do que esse, porque ele foi exigido, digamos assim, um timeout de 300 milissegundos. Esse aqui foi um timeout de 300 milissegundos, esse aqui foi um timeout de 3 segundos. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui para ser 400 milissegundos. E aqui dentro dessa execução, que é mais rápido, ou seja, 300 milissegundos, ou seja, tem uma prioridade sobre essa aqui de cima, aqui eu vou colocar também, um esperar por de, 2 segundos ou 3 segundos. Pronto. Nesse caso, como esse vai ser executado antes, ele também vai ficar esperando, vai ficar ocupando a stack, só vai executar esse aqui depois que terminar aqui esses 3 segundos. Deixa eu só copiar aqui um console.log, né, para deixar ele também mostrando aqui, console.log execução 2.
Vou limpar aqui, executar mais uma vez. Vai ficar na execução, né? Na pilha principal, 5 segundos, mostra fim. Vai ficar agora mais 3 segundos esperando para executar o 2. Só então, depois que termina aqui essa execução, que ele vai executar o 1. Então note que aquela ideia, né, que eu falei para vocês, sempre que você estiver ocupando a stack, só tem um único processo executando por vez. Então, enquanto ele estiver ocupando a stack, nada pode ser tratado, nada pode ser processado que esteja pendente no Event Queue, por mais que ele já esteja pronto para ser mandado, para ser executado, vai ter uma ordem de prioridade, ou seja, um sequenciamento lógico daquilo que está nessa pilha, para uma vez que foi processado, aí sim ele manda para a stack, processa, quando finaliza, processa a próxima pendência, e se estiver vazio, tanto a stack como a pilha de eventos, significa que o seu programa vai finalizar. E é exatamente isso. Se você colocar, por exemplo, esse segundo aqui, ó, o 01, em vez de ser um set timeout, para ele ser um set interval, então, por mais que ele chame essa callback, ainda assim vai ficar uma pendência lá na sua pilha de eventos. Então, ele sempre vai ter algo sendo executado exatamente porque o timeout não finaliza. Então, ó, vou mostrar aqui a execução agora com set timeout. Você vai ver, por mais que a gente tenha a nossa pilha eventualmente vazia, como você registrou um timeout, sempre ele vai estar chamando a função e executando a função de 400 em 400 milissegundos. Ele joga essa função para dentro da pilha, executa a função e volta para o Event Queue, né? Uma vez finalizado aqui o timer, ele joga de novo para a pilha, executa a função e aí tem mais uma pendência. Depois de 400 segundos, ele vai fazendo esse processo de jogando os dados para a pilha. O seu programa nunca vai finalizar, por mais que eu limpe aqui, ó, ele vai continuar sendo executado exatamente porque nesse caso a gente tem pendências lá no nosso Event Queue. E o Event Queue, sempre que vencer lá o relógio, ele joga uma função para ser executada na pilha. Tá? O Event Queue não executa nada dentro dele, certo? No momento que ele sabe que tem que mandar algo para a pilha, é quando ele manda lá para a stack que as coisas são executadas. Legal? Então é isso. Para eu parar aqui, como eu estou usando o Code Runner, eu vou usar o Ctrl Alt M para finalizar. Limpar aqui meu terminal, só colocar aqui câmera cheia para finalizar a aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para esclarecer algumas coisas bastante importantes de como o JavaScript funciona. Então é isso e até o próximo vídeo.